Convido o senhor João Carlos Gonçalves a fazer a sua exposição. Secretário-Geral da Força Sindical. Alô? Pronto. Queria agradecer ao convite que a Câmara Federal faz à Força Sindical para essa discussão. Queria parabenizar o presidente Daniel Vilela por conduzir essa sessão, Rogério Marinho, seu relator, e esperamos que a gente possa aproveitar esse debate que haverá de acontecer aqui na Câmara e no Senado para aprimorar a relação capital e trabalho. Queria saudar os companheiros que estão aqui na mesa, os dirigentes sindicais, companheiro da CUT, companheiro da UGT, da CTB, da Nova Central e da CSB. Eu creio que nós temos que, ao debater a questão da CLT, a questão da legislação atual, eu creio que nós temos que buscar um pouco a história de como que ela foi constituída, não é? Nós tínhamos uma CLT, foi constituído o Sindicato de Trabalhadores e de Empresários, que foi reconhecido na época por legislação, não é? E os conflitos sociais da greve ou das reivindicações sempre acabavam caindo no tribunal. E no tribunal, os trabalhadores tinham o seu representante vogal e o seu representante dos empresários para poder contestar as nossas reivindicações. E o juiz tomava a decisão. Se perdia naquela instância, ia para a instância superior. Essa experiência, ela veio até os anos 70, 78, 79. Uma experiência em que, na minha opinião, na nossa opinião, era uma experiência de tutela dos trabalhadores sobre o sistema jurídico da Justiça do Trabalho. Quem determinava o certo ou errado era a Justiça do Trabalho. A greve era por reivindicações, mas o que dizia se era certo ou errado era a Justiça do Trabalho. Não há nenhuma greve antes de 78, antes de 68, melhor dizendo, que tenha sido ultrapassado a lei. Quando veio o golpe militar em 64 até 85, ou vamos dizer na nossa história das lutas até 78, nós vamos observar que não houve modificação sobre essas regras. A negociação coletiva não existia. O sindicato não participava. A partir de 64 era determinado pela Justiça do Trabalho ou pelo ministro da Fazenda da época. Em 68, a experiência dos companheiros de contagem metalúrgicos contestaram a legislação. Em 68, logo em seguida, os companheiros de Osasco, Sindicato Metalúrgico de Osasco, contestaram a legislação. Então, a gente pode tirar aqui uma certa conclusão para poder afirmar também que, às vezes, o legislado não é bom. E quem tem competência para dizer se o legislado não é bom? Essa é a questão que eu queria fazer esse debate aqui com todos os companheiros e com os parlamentares. Serão os deputados? Serão os senadores? Serão os juízes do trabalho? Será o Ministério Público que terá esse poder de tutela sobre os trabalhadores? Então, eu acredito que é importante nós levarmos em conta que a experiência da ação, a experiência das lutas operárias, errando, ou perdendo, ou ganhando, faz os trabalhadores mais conscientes daquilo que lhe deve ser a sociedade, do ponto de vista da sua luta operária, do ponto de vista dos interesses sociais, do ponto de vista do que o Estado deve fornecer em termos de educação, de saúde. Então, na nossa concepção, a experiência sindical, ela sempre é mais rica do que o que determina um juiz do trabalho ou do Supremo Tribunal do Trabalho. Eu creio que essa experiência que começou em 68, que depois vai a 78 através do ABC, que se espalha por todos os cantos do país, fortalecendo a negociação coletiva através das greves, é que eu acho que nós deveríamos discutir.
Então, eu quero afirmar aqui a alto e bom som. A nossa central é a favor da negociação coletiva. A nossa central é a favor do acordo coletivo. A nossa central acredita que os trabalhadores têm o direito de errar e têm o direito de acertar para poder crescer na sua experiência popular. Na nossa opinião, a tutela, eu acho que é hora de repensarmos a questão da tutela sobre os trabalhadores. Tutela do Ministério Público, tutela do juiz do trabalho e dos interesses corporativos que muitas vezes colocam-se em defesa da legislação trabalhista, mas na realidade é permanecer uma justiça do trabalho que, na sua maioria das vezes, dá ganho de causa somente quando eu abrir processo depois que eu for demitido do trabalho. Muitas vezes qualquer um de nós aqui, que trabalhamos numa fábrica ou no comércio, ficamos calados para não perder o emprego, sabendo que depois o meu direito individual está lá garantido e eu vou abrir processo na Justiça do Trabalho. E muitas vezes vou ter que abrir mão dos 40%. Muitas vezes vou ter que esperar 6, 7 anos para conquistar alguma coisa. Eu acredito que o debate aqui devia ser mais sério. Não se trata aqui, na nossa opinião, do negociado sobre o legislado. O que se trata aqui é qual papel o sindicato vai ter. E se o sindicato vai ter um papel maior, eu creio que aí é que está o debate, presidente da mesa. O debate é como fazer para o sindicato ser mais forte. Primeiro, eu acredito que o sindicato é mais forte quando ele tem o financiamento dos seus trabalhadores filiados, dos seus companheiros que vão ser garantidos pela convenção coletiva. Todos pagando o sindicato vai ter um peso maior. Ele fazendo parte de uma central sindical, maior ainda, de uma federação, de uma confederação. E essa estrutura toda vem através do financiamento dos trabalhadores. Mas o que nós vemos na prática hoje? Na prática hoje nós vemos o quê? O Ministério do Trabalho indo autuar o sindicato, dizendo que não podemos cobrar do não associado, que só pode cobrar do sócio. Mas, magistrado, os benefícios serão para todos. A legislação brasileira garante que o sindicato representa todos. Nós estamos na unicidade sindical. Não, só tem que ser o sócio. Então tem que assinar os TAC. Lá o sindicato perde o seu poder porque diminui o orçamento da categoria, diminui o orçamento do sindicato. Assim, eu creio que enfraquece, sim, a negociação coletiva. Assim, o negociado sobre o legislado não prevalece, porque o sindicato não terá poder de negociação. Então, eu creio que nós deveríamos debater aqui com esse exemplo os nossos interesses para fortalecer a negociação coletiva. E para fortalecer a negociação coletiva, eu creio que era importante ter a representação sindical, como está proposto no projeto, não é? Creio que aí a proposta é apenas para, como se diz, pegando aquele item da Constituição que diz até 200 trabalhadores, regulamentar até 1 trabalhadores, mas eu creio que nós deveríamos pensar também de acrescentar nessa lei, salvo convenções coletivas. Nós temos várias empresas em São Paulo, no Brasil temos mínimas empresas, eu acho que não chega a 100 empresas no Brasil, que têm comissões de fábrica, negociada pelo sindicato, negociada pela convenção coletiva. Então, nós deveríamos pensar em melhorar esse pressuposto de não ser só mas de aumentar o número de trabalhadores que pudessem representar os trabalhadores. Segundo, repensar a questão do financiamento sindical. Eu creio que a contribuição sindical no nosso país, ela é feita porque todos os trabalhadores associados e não associados têm direito à convenção coletiva. O sindicato representa a todos. Nós estamos na unicidade sindical. E essa experiência brasileira tem demonstrado que é possível trabalhar unitariamente assim. Não é uma experiência da Itália ou da Espanha, onde nós temos vários sindicatos numa mesma empresa e negociam mais forte e os outros fazem os seus acordos juntamente com eles. Aqui a nossa experiência é de unicidade sindical. Mas nós sabemos que a contribuição sindical não chega a 15% do orçamento sindical. O principal orçamento sindical é da contribuição assistencial que é feita, Wagner, na época da convenção coletiva. E qual foi a decisão que nós tivemos a semana
atrás, no dia 3, dia 4 aí que passou, nós tivemos a decisão do Supremo de prejudicar o sindicato dos metalúrgicos de Curitiba, que representa todos os trabalhadores da Grande Curitiba, que não poderão cobrar mais a taxa assistencial de todos os trabalhadores. Isso, para mim, é enfraquecer o sindicato. Isso, para mim, é enfraquecer o sindicato. Isso aqui, para mim, na nossa opinião, não é enfraquecer o sindicato. Porque aqui está dito bem claro, não se trata de uma reforma trabalhista, não se trata de perda de direitos. Aqui está bem claro o que nós poderemos debater com o empresariado. Parcelamento de férias. O Pataky disse que nunca tirou férias, digamos assim. Eu digo, eu tirei férias de 30 dias, sim. Mas se é interesse dos trabalhadores tirar em 2 vezes, em 3 vezes, por que a lei não permite? Eu creio que era importante que o sindicato possa fazer a assembleia naquele local de trabalho e debater essas questões, até em convenção coletiva, não é? Eu creio que nós temos aqui que afirmar que a Assembleia dos Trabalhadores no sindicato, ela pode debater isso, ela tem capacidade para isso. Vou repetir, nós não precisamos de um meteorologista para nos dizer para que lado sopra o vento. Nós somos capazes, não precisa o Ministério Público intervir, não precisa o juiz de trabalho dizer o que eu tenho direito e o que eu não tenho. Repito, é melhor o trabalhador errar juntamente com seus companheiros, porque é um aprendizado, do que vir alguém dizer o que é certo e o que é errado para mim. Está dito aqui no projeto, o pacto sobre jornada de trabalho, mas não fala que vai aumentar a jornada de trabalho, ela mantém o 220 horas. Né? Aqui está dito, o parcelamento dos lucros. Às vezes o trabalhador poderia até ganhar mais se a negociação permitisse em 2 vezes, em 3 vezes. A legislação diz apenas 1 vez. E para terminar essa parte aqui, eu diria, o intervalo entre a jornada é de 30 minutos. Nós temos vários trabalhadores metalúrgicos, metroviários, de várias empresas, químicos, em que o trabalhador trabalha das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Ele procura o sindicato e propõe, é possível fazermos um acordo para a gente trabalhar de uma maneira em que a gente tem um intervalo de 30 minutos? É possível isso? A gente vai conversa com o patronato, faz um acordo. Muitas vezes fazemos um acordo aprovado pelos trabalhadores, acaba diminuindo o tempo do trabalho, o tempo da alimentação durante a semana, mas ele folga no sábado por mais tempo. Não é? Mas o que acontece com o Ministério Público? Isso tudo que eu estou falando, companheiros, é em termos de que houve assembleia, foi consultado todo mundo e foi aprovado. Não é uma canetada do dirigente sindical, não. Foi coisa feita por assembleia. E nós temos vários exemplos. Inclusive, tem um que eu vou citar aqui. Metroviários de São Paulo, nesse mês, estiveram no Ministério do Trabalho para poder homologar uma proposta como essa. Porque eles aprovaram a proposta com os trabalhadores e o Ministério Público interviu. Né? Nós temos o exemplo da Volkswagen de São Bernardo também, que fez um acordo para garantir os empregos de redução de salários, mas que o salário não seria reduzido do ponto de vista do montante, porque iriam receber o PLR ao longo daqueles meses. Fizeram um acordo, isso está nos anais da história aí, quem quiser buscar, vai buscar. O Ministério Público interviu. Então, eu acredito, companheiros, que aqui está colocado alguns pequenos exemplos daquilo que, muitas vezes, os trabalhadores querem fazer, e o Ministério Público intervém. Não, a legislação não permite. Mas o trabalhador não tem direito, não tem autonomia, a Assembleia não é autônoma. Será que nós vamos precisar sempre de ter tutela sobre nós? Isso nós queremos fugir disso. Né? E, claro, para isso queremos fortalecer o sindicalismo. E fortalecer o sindicalismo, na nossa opinião, presidente, seria regulamentar a contribuição assistencial.
É uma delas, é um pressuposto importante para poder pagar advogados, para poder contratar economistas, para ter os carros de som, para ter os ativistas nas portas de fábrica, para ter os jornais, para comprar páginas na Folha, no Estadão, onde quer que nós queiramos, para poder dar nossa opinião. Acredito que era importante que o debate fosse por esse lado e não por uma questão do negociado sobre o legislado. Porque a legislação nossa, ela é uma experiência da CLT, mas são poucos os países que têm uma CLT como a nossa. A maior valorização que se dá numa Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, na França, é a convenção coletiva. Vocês podem me dizer, mas isso é lá. Eu concordo com vocês. É aí que eu acho que é a grande debate para nós. Não é? A democracia não avançou para o local do trabalho. Hoje, no Brasil, nós não temos delegados sindicais. E aquele companheiro que muitas vezes se inscreve apenas para ser da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, é demitido porque quer concorrer, porque é um ativista sindical, porque é isso e porque é aquilo. Eu creio que a democratização do nosso ambiente de trabalho, eu creio que fortaleceria cada vez mais a negociação. Então, a nossa proposta é que a gente busque meios de valorizar a Convenção Coletiva do Trabalho, ter um parâmetro mínimo das leis trabalhistas e que a convenção coletiva se sobreponha a ela. Os companheiros podem me dizer, mas como é que vai ficar o pequeno sindicato? Isso você está falando porque você é metalúrgico de São Paulo, esse aqui é dos metroviários, aquele é dos bancários, não é? Aí é que, na minha opinião, está a grande questão. Está na hora de nós, do movimento sindical, também pensarmos sobre isso. As federações no Brasil, de trabalhadores, as confederações no Brasil, não têm direito de negociação coletiva. A legislação não permite, e permite somente se o sindicato lhe der uma procuração. Então, nossa estrutura sindical ela tem que ser repensada nesse aspecto, não é? Para que não tenhamos essa divisão entre nós de grande sindicato, de pequeno sindicato. Várias federações já ultrapassaram isso, né? Federação dos Metalúrgicos, dos Químicos, bancários negocia nacionalmente, mas o grande que nós temos ainda são pequenos sindicatos que não se integram a uma negociação coletiva nacional, a uma negociação coletiva de Estado. Eu creio que será função nossa, aí já não é mais nem dos deputados, permita-me falar assim, é uma responsabilidade que nós, trabalhadores, deveremos verificar em termos das nossas estruturas sindicais. Conseguimos uma grande conquista no governo Lula, que foi a legalização das centrais sindicais, né? No sentido de que agora os trabalhadores têm porta-vozes no sentido das questões gerais, da aposentadoria, da negociação que estamos fazendo aqui, das questões da saúde, da educação, quer dizer, tem voz do ponto de vista nacional, enquanto classe trabalhadora, através dos seus organismos. Eu creio que valorizar a convenção coletiva nacional, valorizar a convenção coletiva que leve em conta as diferenças regionais, eu creio que seria muito importante no nosso país nós avançarmos para um contrato coletivo nacional do trabalho, negociado pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, da Força, da UGT, da CTB, pela Federação Estadual de cada estado, e o sindicato terá o seu papel do ponto de vista mais local. Mas os grandes debates seriam feitos através de todos, porque todos teriam a responsabilidade e as garantias de não ser pressionado naquela unidade lá de Tatuí, naquela unidade lá de Ribeirão Preto, mas sim, mexeu com metalúrgico, mexeria com toda a estrutura de metalúrgico. Essas são as experiências que nós conhecemos na Alemanha, essas são as experiências que nós conhecemos na França e na Itália. Eu creio que esse debate, para nós, ele é positivo, porque nós achamos que essa experiência é uma experiência que nós aprendemos com o companheiro Lula, essa experiência nós aprendemos com o companheiro Jacob Ittar, essa experiência nós aprendemos com o companheiro Guxiquem, todos sindicalistas dos anos 70 e 80, que sabiam muito bem a importância das convenções coletivas e, mais do que isso, do contrato coletivo nacional. Quanto a isso, companheiros e companheiras, eu creio que nós sabemos que aqui nós estamos no debate, até bonito, eu estou podendo falar essas coisas aqui,
Mas no Congresso Nacional nós sabemos também que a nossa representação de trabalhadores, ela é pequena, não é? Mas, na minha opinião, isso também é um exercício para os trabalhadores poderem valorizar a importância do voto, para os trabalhadores poderem valorizar a importância da mudança da legislação política, da questão do financiamento, da questão da criação de partidos. Eu creio que a gente achar que somos tutelados, ou que nós achamos que vamos tutelar os trabalhadores, eu acho que essa é uma coisa ultrapassada. Por isso eu creio que a unidade das centrais, nesse debate aqui, haverá de melhorar cada vez mais a representação dos trabalhadores e evitar as suas perdas de direitos, que, na minha opinião, nesse projeto aqui, não está ameaçado. Força sindical!